Oi, gente, passando para dar notícia da Melzinha, graças a Deus, e ao doutor Iago e à doutora anestesista, que foi maravilhosa. Foi um sucesso a cirurgia da Mel. Era uma cirurgia comum, sabe, de retirada de útero, porque apareceu no ultrassom uma mucosazinha que poderia desencadear uma infecção. E o doutor Iago, bem aqui de pertinho, na veterinária Monte Cristo, foi muito atencioso e me orientou sobre não esperar piorar a situação da Mel, vir uma infecção, que era para tirar assim enquanto ela estava bem. Eu estou passando para agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus, a equipe maravilhosa Monte Cristo, ao doutor Iago e a sua equipe, e a você que orou pela Mel, que torceu pela Mel, muito obrigada. E fica aqui uma orientação para todos nós. Vamos estar atentos aos sinais do nosso corpo. O sinal que o corpinho da Mel deu foi uma incomodação. Ela parecia querer de todo jeito alcançar a vagininha ali, que tinha um incômodo. E nós fomos atrás do atendimento e foi feita então uma ultrassonografia para descobrir a causa. Então, queridos, vamos ficar atentos aos nossos sintomas, mas não vamos nos contentar em resolver o sintoma, porque se a gente resolve só o sintoma e não resolve a causa, a gente corre o risco de piorar a nossa situação, porque o sintoma da Mel foi resolvido, ela tomou analgésico, ela fez banho de assento comigo lá no chuveiro, então ficou resolvida, ela ficou bem, mas a causa estava ali. E se nós esperássemos dar um outro sinal, poderia vir com alguma infecção, agravando o quadro dela e piorando muito a situação de sofrimento dela. Então, nós precisamos não esquecer de estarmos atentos aos sinais do nosso corpo. Gostaria também de voltar a refletir sobre a pergunta que não cabe dentro do nosso peito quando a gente vê uma pequenininha e fofinha dessa passando por um sofrimento, por uma situação de risco. E não é diferente, inclusive parece que traz para nós um sofrimento maior quando temos notícias de tragédias que acontecem com crianças inocentes e com pessoas boas. Então essa pergunta que não cabe dentro do nosso peito a respeito do sofrimento de todos nós pode ser: por que os inocentes sofrem? Por que pessoas boas sofrem também? E essa foi uma pergunta de um rabino norte-americano chamado Harold, onde ele recebe a notícia de que o filhinho dele estava com uma doença rara, que é aquela do envelhecimento muito precoce, e com apenas 14 aninhos ele precisou sepultar o seu filhinho. E o sofrimento dele foi tão grande que ele questiona: por que pessoas boas sofrem? E ele escreve um livro. E neste livro, então, ele passa a refletir que não há resposta sobre essa pergunta. Mas podemos entender que pode ser mais viável suportarmos a dor da perda quando nós encontramos um sentido para ela. E então eu me lembrei da teoria da logoterapia e também da raiz da base de análise da existência humana, descrita nos livros do Dr. Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, e ele explica que existe em todos nós, seres vivos, a tríade da angústia. É uma tríade angustiante da nossa existência, que é o sofrimento, a culpa e a morte. E ele então explica
que não é sobre aceitarmos o sofrimento, não é sobre entendermos o sofrimento. Qual é o sentido deste sofrimento? Então, fica mais leve para a gente poder suportar quando a gente para com esse olhar de julgamento, melhor explicado na Bíblia Sagrada, no livro de Jó. Bem lá no capítulo 4, se não me falha a memória, quando Jó, se você não conhece a história, em resumo, ele tinha toda a prosperidade, saúde com ele, com a família dele, e parece que de uma hora para outra ele perde tudo, inclusive a sua saúde. E quando ele está ali no auge do seu sofrimento, até mesmo a sua esposa fica tão desesperada que ela dá para ele um aconselhamento no desespero, na angústia. Ela até pergunta para ele se ele já questionou Deus a respeito disso, que é o que nós fazemos. Muitas vezes nós vamos questionar Deus sobre o sofrimento dos inocentes, mas não é Deus que envia o sofrimento não vem de Deus. Deus envia a solução, olha. Deus envia a oportunidade que nós temos de entender e atender os sinais do nosso corpo e correr atrás do tratamento dessa causa. E ele esteve ali com a Mel, eu não tenho dúvida que o Santo Espírito do Senhor, o Deus da cura, o Deus do milagre e Jesus Cristo, o médico dos médicos, estavam ali na hora da cirurgia da Mel. Ele é o socorro bem presente nas nossas tribulações. E então, sobre isso de questionar, vieram amigos de Jó, e um deles atribuiu a Jó a algum pecado que ele pudesse ter escondido, a algum mal que ele pudesse ter feito, como sendo o culpado da sua própria dor. Então, esse tipo de comportamento, às vezes pode vir em nós também. Quando a gente vê uma pessoa que a gente sabe que promoveu algum comportamento errado, a gente fica assim, aqui mesmo faz, aqui mesmo paga, a gente fica julgando, atribuindo o sofrimento à culpa de algum comportamento, sabe? Em uma outra reflexão, a gente pode analisar, sim, sobre a lei do retorno, mas não está ligada à culpa e muito menos de julgar, porque o sofrimento não escolhe. Pessoas boas ou ruins, inocentes ou culpados, réu, vítima, o sofrimento não pode ter essa conexão, porque senão nós não vamos conseguir suportar ver um inocente sofrendo. E porque as teorias e até mesmo a Bíblia Sagrada explica que não é sobre o que fizemos ou deixamos de fazer. É sobre estarmos em um mundo de sofrimento. E o livro de Jó, no contexto da explicação sobre o sofrimento, ele explica que o sofrimento faz parte de uma batalha cósmica entre a luta do bem e do mal. E o mal não vem de Deus, por isso que nós não podemos atribuir o sofrimento a Deus. Sobre isso, eu me lembrei de uma repórter muito querida que estava incumbida no seu trabalho de acompanhar um movimento de estudantes em busca dos seus direitos que reuniram um grande grupo para bloquear ali a ponte Hercílio Luz, onde os policiais foram chamados para tentar impedir esse bloqueio. E então, quando ela estava ali para cobrir a matéria, ela e os colegas dela ficaram em uma certa distância, mas quando eles perceberam, havia apenas 5 metros de distância entre o grupo de policiais e o grupo dos estudantes.
E isso então gerou uma situação complicada, que o próprio comandante falou, olha, nós não temos como te proteger. E ela então levou ali, né, as balinhas de borracha, a pimenta nos olhos, porque estava ali muito próximo do confronto, que não resultou em nenhum óbito, mas ela foi ferida, simplesmente por estar ali, fazendo o seu trabalho. E é isso que acontece. Nós sofremos simplesmente por estarmos em um mundo de sofrimento. E se nós mudarmos o sentido dessa compreensão, nós vamos sofrer infinitamente mais, porque não existe culpa, não existe resposta, não existe explicação para a dor. Que possamos almejar a viver na eternidade, onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto e não haverá mais dor. E finalmente estaremos ilesos de sofrermos e de sentirmos a dor do outro. Um abraço.